Fala, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma gravação do Jesus na Cidade. E hoje, como sempre, né? Até agora, pelo menos, estou aqui com um grande amigo, ele que é líder do Ministério Fogo Cruzado, um ministério que tem dado atenção à população em situação de rua, um ministério que funciona completamente outside. O nome dele é Aranilton Félix, mas ele é internacionalmente conhecido como Pastor Babão. Ele Amém. É pai do Gabi, marido da Jana, e eu quero que ele mesmo se autoapresente e dê uma saudação aí para quem está nos assistindo. Babão, obrigado por ter topado aqui participar do Jesus na Cidade. Pô, que bênção, mano. Foi bom. Pastor, eu estou muito feliz. Que Deus abençoe o pastor Daniel Beltrão por esse convite. E o tema, né? O tema é um tema que move com o nosso coração. Jesus na cidade, né? Nós estamos aí nessa cidade, nessa terra, né? Nessa metrópole tão grande, São Paulo, onde Jesus está nela, né? Então, eu quero agradecer e vamos rolar aí, vamos bater um papo. Vai ser muito louco o que Deus vai fazer hoje. Então, para você também que está assistindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que tudo que venha ser falado aqui, ministrado, possa mudar a história da tua vida, da tua família, dos teus amigos, e vamos que vamos. Beleza, meu brother? Tá bom. Eu quero começar pedindo para que você, de forma resumida, e não dá toda a história, porque eu quero que todo mundo que esteja assistindo aqui fique bem curioso e, inclusive, te chame, né, para ir para suas respectivas igrejas e comunidades, mas que você conte um pouquinho do seu testemunho, como foi que você chegou, né, se converteu, como foi que você entendeu, né, o seu chamado para o ministério pastoral, para o ministério de missão. Quero que, de forma resumida, aí você conte um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. A minha história, ela é uma história de um filho de um nortista, uma nortista, né, um casal de baiano, que veio para São Paulo em 1977. Eu tinha meus 6 anos de idade, fomos morar aqui na região de Guarulhos, na periferia, e morava num cortiço, com mais de 30 famílias, onde passamos mas muita dificuldade mesmo, muita dificuldade, né? Ao ponto de poder pegar lixo, a minha mãe catar lixo, os caminhões de lixo derramavam o lixo no lixão, minha mãe ia lá pegar alimento para mim, para meus irmãos, e eu fui crescendo, né, e com complexo de inferioridade. O meu pai faleceu, fui criado órfão de pai e sendo humilhado, né? Hoje se fala bullying, né? Mas na minha época eu era muito zoado pelo esse fato de não ter pai, de morar no cortiço, de catar lixo, de tentar sobreviver mesmo por causa da falta de uma paternidade, de um pai, né? Mas a minha mãe guerreira, lutadora, criou eu, mais 8, né? 5 adotivos, 4 legítimos, e eu fui crescendo com essa revolta no coração, com esse complexo aí de inferioridade, ao ponto de entrar no alcoolismo, nas drogas, e aí fazer parte com o diabo, ser preso injustamente por causa de uma camisa vermelha, cair na cadeia, sair da cadeia, entrei na torcida Mancha Verde do Palmeiras e odiava crente. Minha última opção era ser evangélico, e graças a Deus que foi a última. E uma senhora da igreja batista chamada Dona Odete orava sempre por mim e falava: um dia Deus vai fazer a obra na sua vida, um dia Deus vai fazer a obra. E eu falava para a Dona Odete: seu filho é maconheiro, seu filho é ladrão, a polícia prendeu ele, você veio falar de Jesus para mim, velho? E eu era tão ruim, cara, tão ruim, que eu colocava, quando ela vinha falar de Jesus para mim, eu colocava Black Sabbath, colocava Bezerra da Silva, eu fazia uma misturança, sabe, de música para irritar ela, colocava Iron Maiden, colocava Dead Kennedy, mas ela não desistia e ela sempre falava de Jesus para mim. Até que, depois que saí da cadeia, fui trabalhar numa empresa, onde cheguei naquela empresa, tinha mais ou menos
em 5 crentes. Foi uma loucura. Tinha um da Adventista, um da Batista e um da Universal, né? 2 da Batista. E eles começaram a pregar para mim. E quando eles pregavam, cara, era o próprio diabo. Eu levava revista de mulheres, né, pelada e enfiava na cara deles. Eu ligava fio com tomada, com fio descascado, dava choque nos caras. E eles, com maior paciência, continuavam pregando para mim, continuavam pregando. E quando eu fui preso, que eu estava prestes a morrer, tomar um tiro de calibre 12 na cabeça, foi quando eu lembrei da Dona Odete, e a Dona Odete ali, na hora que ia ser executado mesmo ali, eu lembrei dela e eu vi na hora que os policiais falaram bem assim, ó, os homens de branco, não mata os homens de branco. E naquele momento ali eu não sabia quem que era o homem de branco, não sabia que era nada. Me jogaram na viatura, fui preso, saí da cadeia, mas eu me converti em 1994 na Igreja Renascer em Cristo. Peguei uma época assim do gospel maravilhoso, a época do CPP, do Ademar de Campos ali, né, no centro de professores, acho que era na Liberdade, evangelismo, né, evangelismo na Lins. Cara, eu trabalhava no SOS da Vida, trabalhava na Marcha para Jesus, era evento da Missões Portas Abertas, e em 94 eu aceitei Jesus, e quem me levou para a igreja foi uma policial. Eu fui preso injustamente, e uma policial me leva para a igreja, e eu aceito a Jesus. Eu não ouvi nada, pastor Daniel Beltrão, daquela mensagem, não ouvi nada o que aquele pastor falou. Eu só vi na hora que ele falou assim, quem quer entregar sua vida para Jesus? Minhas 2 mãos se levantam sozinha, e eu comecei a chorar, e virei crente. O que né, era a minha última opção. E na outra semana, sabe onde que eu estava? Dentro da casa de detenção do Carandiru, o maior presídio da América Latina. Eu não sabia quem era Pedro, eu não sabia o que era Salmo, o que era Cantares, quem era Salomão, não sabia, eu sabia que era Jesus. E aí eu fui literalmente colocado pelo Espírito Santo dentro do Carandiru, não como presidiário. E comecei meu ministério no meio de 8.000 bandidos, comendo junto com eles, abraçando, levando jumbo para eles. E aí a nossa vida está aí até hoje, né? Rapaz, então você se converteu e começa o seu ministério fazendo capelania prisional. Inclusive, outro dia eu descobri que um dos seus parceiros nessa trajetória foi o Paulinho de Jesus, um querido, né, amigo nosso. E eu queria que você contasse, então, antes da gente ir para a sua trajetória atual, como é que foi essa sua experiência? Acabou de relatar aqui que não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus, mas já tinha a centelha, o que é tão importante, que é o mais importante, mas é óbvio que esse conhecimento é fundamental também para realizar o trabalho, mas você já tinha o amor, né, por essas almas e levar aquilo que te alcançou para essas pessoas que estavam ali reclusas, presas. Como é que foi esse período, essa experiência aí de capelania prisional, Babão? É algo assim, né, pastor Daniel, sobrenatural mesmo. Porque eu aceito Jesus, eu vou para o Carandiru, pregar a palavra de Deus no Carandiru, sem conhecer. Foi algo que Deus impregnou no meu coração. Por quê? Eu aceito Jesus e eu passo debaixo de um viaduto, eu vi um mendigo, né? E ele estava ali, eu pedi para o pessoal levar ele na igreja. Assim, eu não tenho explicação espiritual para falar por que desse chamado. Eu tenho, assim, que Jesus me colocou mesmo, sabe? Que coisa linda, Babão. Então você se converte e imediatamente começa um trabalho de capelania prisional, sem saber, inclusive, o que é capelania prisional, sem ter um grande conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que você relate, então, como é que foi essa sua trajetória. Outro dia eu descobri, participando de um curso de capelania, e quem falou sobre capelania prisional foi o Paulinho de Jesus, que ele foi seu companheiro nesse tempo. Paulinho, um beijo, você vai estar aqui também sendo entrevistado. E conta para mim, conta para mim não, para todos nós que estamos assistindo aqui, como é que foi essa experiência? Foi algo assim, né, sobrenatural, que nem eu mesmo sei explicar, sabe, pastor Daniel? Até hoje,
como que tudo isso aconteceu. Porque eu aceito Jesus e eu vou para o Carandiru. Eu passava em frente a uma casa de recuperação ali na Cruzeiro do Sul e eu descobri que uma pastora tinha um trabalho ali na casa de detenção, conversei com ela, ela falou, não, você pode vir com nós, fiz minha carteirinha, tive o prazer, né, de conhecer o Paulinho de Jesus, né, ex-travesti, meu parceiro, né, dentro do Carandiru, arrebanhamos assim milhares de vidas para Jesus, sem conhecer nada, sem conhecer quem era Pedro, quem era João. O meu chamado, pastor Daniel, eu acho que foi igual o chamado, sabe, de Pedro. Pedro, larga tudo, entendeu? A partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. E Pedro nem sabia quem era Jesus também, né? Pedro estava pescando, velho, mas Pedro obedeceu, foi igual eu. Eu entrei no Carandiru e aí eu falava de Jesus, que Jesus libertava, que Jesus curava, que Jesus restaurava. E aí foi indo e o Espírito Santo foi me capacitando. Aí eu fui cercado de pessoas abençoadas, como o Rodrigo, como o Paulinho de Jesus. E aí foi quase aí 12 anos dentro do Carandiru, 12 eu não digo, mas uns 10 Qual foi anos o dentro período, do Babão? Carandiru. De que ano a que ano, mais ou menos? Foi de 94 até o último dia do Carandiru. Eu não lembro se o Carandiru foi em 2002 que acabou o Carandiru, mas até o final do Carandiru eu estava fazendo ali a capelania. Ali nós almoçávamos, ali nós ministrávamos, levava, fazia o social, o espiritual, né? E também fazia, né, o psicólogo, porque você vai para um presídio como Carandiru, entendeu? Muitas vezes, qualquer presídio, né, pastor Daniel, as pessoas pensam que você vai lá, você tem que pregar, você tem que ganhar alma para Jesus. E no Carandiru, a minha trajetória foi de ouvir, foi todos esses anos pregando, ouvindo, e quando eu ouvia, eu pregava Jesus, entendeu? Eu primeiro ouvia, depois eu pregava, essa estratégia que eu tinha. E me diz, conta uma história dessas que você ouviu, de uma pessoa que eventualmente você tenha contato até hoje, mas uma história que tenha te marcado nesse período. Vixe, tem uma história muito louca, você é louco. Se liga só, eu entro no Carandiru, primeira semana. E aí, o que acontecia? Eu ainda naquela época usava aquelas calças social, camisa vermelha, gravata azul, entendeu? Era do Reteté, tudo. Foi legal, entendeu? Não vou falar que é legal. Não, peraí, quanto você de novo? Não tô acreditando. Você acredita, eu te mano? conheço. A primeira vez que eu te vi, nós vamos falar sobre isso ainda, foi vestido de mendigo. Depois, foi. eu nunca te encontrei, meu, até de camisa. Nossa, mano, com gravata. Era zoado, mano. Eu ia pro Carandiru, sabe aquela calça social que parecia um balão, mano, aquele sapato zoadinho, quadrado, a camisa vermelha, gravata, a cor de abóbora. Pô, eu me sentia, tá ligado? Pô, na época era o que, né? Era. O que mandava, né? Nossa, era. E eu entrava no Carandiru, né? Só não entrava de gravata, que não podia. Mas aí eu me sentia. Porque era tão louco, né? Que lá era o país da calça bege e camisa branca. Então, naquela época, os presos, eles respeitavam quem andava de social. Mas voltando, pastor Daniel, se liga só. Na primeira semana, eu entro no Carandiru. Eu estou no pavilhão 2, dando meu testemunho, falando do que Jesus fez na minha vida. E era na Igreja Universal do pavilhão 2. Eu estou lá pregando, tá? Já fiz amizade com os 2, 3 presos ali, homens de Deus. E de repente, eu saio para o pavilhão 9. E aí, o sonho de todo mundo era conhecer o pavilhão 9 e tal. Mas eu queria ir lá para pregar. Meu irmão, na hora que eu tô andando assim, ó, na radial, eu tô indo pro pavilhão 9, saio do pavilhão 2, passo pavilhão 4, 7, colou um cara do meu lado. E eu fui da Mancha Verde, né? E esse cara parou do meu lado, esse cara virou e falou bem assim, e aí, Babão, firmeza? Eu falei, firmeza, mano. E aí? Aí ele falou, Babão, eu te conheço, hein, mano? Falei, você me conhece, mano? Amém, beleza.
Aí o cara virou para mim, pastor Daniel, falou bem assim, aí maluco, você tentou matar o meu primo. Aí na hora eu olhei, porque você entrou ali, já era, não tinha mais como sair. Não, se tivesse rebelião, que fosse, não tinha mais como sair. Aí esse maluco tá andando comigo. Pô, ele era mó negãozão, grandão, tá ligado? E ele andando comigo, e eu andando. E ele, você tentou matar meu primo, mano. Aí eu falei, mano, esse cara é louco, doido. Aí eu, mano, o coração quase saindo pela boca, eu com medo, mas eu não podia demonstrar medo pro cara. Aí eu falei, sério, mano? Quem que é seu primo, mano? Aí ele falou, meu primo é tal da Gaviões da Fiel. E eu falei, mano, é verdade. Falei, Quando vixe, ele falou mano. Gaviões da Fiel, você já fechou a porta. Ah, Tentei matar mesmo, né? vixe, maluco, pastor Daniel. Na hora que ele falou, entendeu? Meu primo da Gaviões da Fiel, que é o fulano tal, vou dar um nome fictício aqui, era o Pedro. Aí eu falei, mano, foi verdade, um dia nós foi catar esse maluco mesmo, nós ia zoar ele, só que eu tô andando. Aí ele falou bem assim, aí babão, conheço tudo de sua caminhada, maluco. Já tentei te matar várias vezes. Eu sei com quem você anda. Ele deu o nome de todos os caras que eu andava da Mancha Verde. Conheço fulano, ciclano, já tentei te matar, maluco. Entendeu, tal? Aí eu quieto, né, mano? Falei, conheço seu primo, mano, e tal, e tal. Aí ele falou assim, aí, eu tava lá no pavilhão 2 ouvindo seu testemunho, certo, mano? Eu quero falar um barato pra você, mano. O mesmo Deus que você serve, hoje eu sirvo. Me dá um abraço. Você é louco, pulei no pescoço do negão, varão. Aleluia. Falei, e aí, pra você ter ideia, varão, eu cuidei dele em todo o tempo da cadeia dele. Eu acho que ele tirou 5 anos. Eu levava alimentação para ele, eu levava jumbo, eu levava roupa. Eu cuidei da família dele aqui fora. Hoje em dia, ele é um amigão meu, ele é juiz de futebol, federado, juiz de salão, federado, casado, restaurado, e sempre me liga, pô, me perdoa, mano, que eu não te liguei e tal. E esse foi um testemunho assim, sabe? Deus colocou ele para me poder cuidar dele dentro da cadeia. Foi muito legal, varão, muito. Para fechar esse tema capelania, graças a Deus, né, aqui na IA Church nós temos o Ministério de Capelania, que é dirigido pelo pastor Cícero, e nós temos o Sérgio aqui, que recentemente se tornou membro da igreja, faz parte do Ministério de Capelania, ele tem um trabalho, né, chamado Atrás das Grades, incrível, mas nós temos esse privilégio de, como igreja, ter esse ministério, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você que esteve lá durante esse tempo todo e você pegou, inclusive, pós-massacre, né? O massacre foi lá em 92, né? 111 presos morreram de uma forma, enfim. A maioria de quem está nos assistindo aqui conhece a história. Se você não conhece, busca no Google aí, Massacre do Carandiru, que você vai entender o que aconteceu lá em 1992, naquele espaço. Mas você esteve em outros lugares também, outras unidades, né, do sistema, para além do Carandiru. Queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, a importância da presença da igreja, da presença desses missionários, a importância e a diferença que faz na vida desses presos ali que estão apenados, né, e que, portanto, muito sem nenhuma perspectiva. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância da igreja ter esse olhar e se importar. Inclusive é mandatório na Bíblia que nós o façamos, né, mas queria que você relatasse a relevância do trabalho da igreja dentro do sistema prisional. Eu vi uma frase na internet, pastor Daniel, eu achei muito significativa essa frase. Ela fala bem assim, se a Bíblia fosse entregue nas escolas, ela não seria entregue nos presídios. Olha que coisa de louco. Você não pode entregar a Bíblia com a criança na escola. Você não pode pregar o evangelho na escola, mas você pode pregar no presídio. E a relevância da igreja dentro do sistema prisional
no mundo, eu falo no mundo, principalmente no Brasil, hoje, se não fosse a igreja brasileira dentro do sistema prisional, já tinha causado um caos assim no sistema prisional de morte, de destruição. Por quê? Porque a igreja, ela faz o papel da igreja, que é levar a palavra de Cristo, a transformação, a cura, a libertação, que o Estado não consegue fazer. O Estado não consegue fazer a libertação daquele cara que roubou, daquele cara que matou, que traficou. Por quê? Porque essa libertação ela vem através de Cristo. A libertação das grades é algo normal, isso vai ser normal. Mas a igreja dentro do presídio é algo assim que só quem vive o sobrenatural e vê, entendeu? Que nem no meu caso, que fui preso injustamente. Pô, se você eu não tive o privilégio, naquela época, de ainda pegar um culto dentro da igreja. Mas eu tive situação, pastor Daniel, de um cara no pavilhão 9, que esse cara aceitou comigo, e eu, como igreja, eu sentei do lado dele, eu nunca esqueço, pavilhão 9, do lado da Igreja Universal. Esse cara chegou para mim e falou bem assim, pastor, não era nem pastor, falou, Babão, você pode me ouvir? Eu falei, posso. Eu fiquei acho que 2 horas sentado com ele. Ele falou, eu não matei aquele cara. Pastor, eu não sou assassino, eu perdi a minha esposa, eu perdi meu filho. Sabe o que aconteceu? Eu era dono de uma marcenaria, os caras roubaram e mataram um cara. Só que nesse roubo e nesse homicídio, eles deixaram a perua em frente à minha marcenaria. E eu estava trabalhando, pastor Babão, os ladrões passam correndo, fogem, eu estou na porta da minha marcenaria, entendeu? A perua era roubada, eu não sabia, a polícia me pegou, a testemunha falou, entendeu? Que foi eu que matei o cara, sabe? Eu perdi minha marcenaria, a minha esposa me abandonou, entendeu? Meus filhos me abandonou e eu fui condenado a mais de 20 anos de cadeia. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e eu do lado dele ali, eu estou falando como igreja, entendeu? Orando, conversando, e eu tive um caminhar com ele durante tanto tempo, e o que sustentou aquele homem, entendeu? Foi a igreja de Cristo dentro da cadeia, porque ele fazia parte da Universal, ele ia no culto da Assembleia também, ele ia nos nossos cultos. Então, pastor Daniel, se não tivesse a igreja, o que seria desse cara dentro do presídio? E talvez ele se revoltasse contra o sistema, talvez ele ia falar, não, eu vou ser bandido mesmo, eu vou matar, eu vou destruir as vidas, não. Mas a igreja ali transformou através de Cristo a vida dele. Como é importante. Hoje, para você ter ideia, né, quem mais recupera hoje, entendeu? Presidiários, ladrões, né? É a igreja evangélica, né? Eu vi algo, eu gosto de pregar muito o reino, sabe, pastor Daniel? O reino, e eu vi algo que, cara, assim, eu fiquei maravilhado. Pastor Daniel, a Igreja Universal, ela tem 45 mil capelões dentro do sistema prisional. E sabe o que eu acho assim tão louco, tão de Deus? Eu conheço muitos que serviram no Carandiru, na Universal, eu participei da ceia com eles lá no Pavilhão 4, 2.000 presidiários participando da ceia do Senhor. E quando eles saem, eles vão para Batista, para Quadrangular, eles vão para Church, eles vão para Assembleia, e isso é muito legal, entendeu? Então, pô, você olha e você fala, tem aquele ditado que muitos falam bem assim, muitos vê a pinga que eu bebo, mas não vê o estômago que eu levo, um ditado meio chulo, mas, pô, você olha e você fala, os caras têm 45 mil, entendeu? Pô, aí você vê também aquela irmãzinha da igreja lá do fundo que vai no presídio também fazendo. A capelania prisional, ela é muito importante. Deus usa para mudar a história desse pessoal, né, pastor Daniel? Eu só queria aproveitar seu gancho. Eu tive uma experiência, a Universal também tem uma capelania
para a população em situação de rua, né? Uhum. Como se fosse uma pastoral da Igreja Católica. Isso. E numa ocasião, nós estávamos realizando um mutirão lá na Praça Princesa Isabel, do qual com certeza você estava presente, e chegou uma turma de jaleco, eles sabiam da realização do evento ali, e procuraram quem estava organizando o evento, e alguém me indicou, falou, pode falar com o pastor Daniel Beltrão, normalmente ou é o Queco ou é o Beltrão, né? E aí eles me perguntaram, olha, nós estamos aqui, somos da Igreja Universal, somos, né, da capelania, e queremos servir no evento, o que nós podemos fazer? Que legal. Uau, que incrível, né? Todo mundo organizado ali. Aí eu dei alguns direcionamentos, ainda estava na fase de montagem, leva a cadeira para cá, leva a coisa para lá, etc e tal, limpa aqui, limpa colar. Eles pediram para que antes deles serem dispensados para o trabalho, que nós orássemos juntos, pediram a bênção ali para a realização do trabalho. Ficaram o dia inteiro servindo e tal. Quando acabou o mutirão, vieram me procurar de novo, né? Agradecendo a oportunidade de servir ali e pedindo mais uma vez que nós orássemos juntos. Tal. Eu fiquei assim, espantado assim, com tanta organização e a honra, né, que eles prestaram ali. Verdade. Eles estavam na organização do evento. Foi algo que realmente me marcou muito. Eu queria só aproveitar a oportunidade para testemunhar esse fato, né, essa história que eu vivi com esses capelães ali da Igreja Universal. Você falou por 2 ou 3 vezes que você foi preso injustamente, e no início da nossa conversa aqui, eu pedi para que você não dê spoiler, mas eu vou pedir só esse, se você puder contar aqui para quem está nos assistindo, que injustiça foi cometida contra você que te levou para a prisão. Na realidade, né, pastor Daniel, eu tinha um complexo de inferioridade. Então eu cheguei a fazer pacto, né? Eu subia em cima de túmulo, acendia vela para um Exu chamado Seu Sete, junto com um pai de santo, e eu queria ter dinheiro, ser rico e ter fama, né? E eu fazia esse trabalho, esses pactos malignos, até um dia que eu fui numa mulher, ela falou bem assim, você vai estar numa gaiola de passarinho sem dever nada. Na hora, né? Eu falei, pô, deve ser fama, dinheiro, sucesso, mulher. E aquela mulher, ali na região de Itaquera, Vila Progresso, eu nunca esqueço, ela lançou aquilo, ela com um turbante branco na cabeça, ela era uma mãe de santo, e ela falou que eu ia estar na gaiola de passarinho. Rapaz, você é do mundo, né? Você nem pensa nada. Aí eu tô passando no viaduto aqui perto de casa, faz divisa da Penha com Guarulhos, é o último viaduto que leva para o aeroporto de Cumbica, o último. Você passa por debaixo dele na Trabalhador, você já passou aqui várias vezes, tenho certeza. E eu estava passando aquele viaduto. Na hora que eu estava passando, um cara puxa um revólver e aponta para mim. Vai, ladrão, 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 ladrão. Na hora que ele falou ladrão, eu saí correndo, meu irmão. Você é louco. Falei, mano, esse cara é louco, ladrão. Mas a profecia de Satanás lá atrás já estava se cumprindo. Vou te colocar na gaiola de passarinho. O quê? Pastor Daniel saiu correndo, na hora que eu saí correndo, cercaram a casa de um amigo meu. Eu estava de camisa vermelha. E os caras, sai, ladrão, sai, ladrão. Falei, não vou sair. A dona Maria, que é a mãe do meu amigo, né, de infância, falou, babão, sai que os caras vão te matar, Pastor Daniel, mas cercou, era aquela época que tinha os Opala, lembra dos Opala? Lembro. Tinha Opala e aquelas peruas que estavam nas portas de escola, lembra? Entendeu? Pô, era aquela época. O que daqui a pouco, mano, eu falei, eu vou sair, esse cara... Não devo nada. Na hora que eu saí, rapaz, foi só calibre 12 nas costas, eu saí com a mão pra cima. Falei, aí, o que foi que aconteceu? Vai, ladrão, entra. Entrei dentro da viatura. Aí eu falei, moço, o que aconteceu? O quê? Tomei um tapa na cara, filho. Moço, aqui não é moço, não, ladrão, aqui é sim, senhor. Pá! Eu sem saber de nada. E aí tal, me levaram, o pastor Daniel, quando me levou no lugar, o reconhecimento,
Os polícia falou bem assim, meu, se não foi você, você vai embora. Agora, se foi você vai dar um trampo para nós. E para mim, pastor Daniel, eu vou chegar lá, o cara vai olhar para mim e vai falar bem assim, não foi ele. Por quê? Porque eu não sabia dirigir, como que eu ia roubar um caminhão com a carga de fogão? Entendeu? Para mim já estava tudo perfeito, cara. O quê? Na hora que eu cheguei aqui na região chamada Vila do Sapo, aqui, divisa da Penha, na hora que eu cheguei, o dono do bar saiu, ele olhou para a camisa vermelha. Ele não olhou para o meu rosto e eu olhando para a cara dele. Ele olhou e falou bem assim, esse aí é o chefe da quadrilha. Ele tá de camisa vermelha. Aí a profecia satânica do inferno, hoje eu entendo isso, se cumpriu na minha vida. Aí foi aonde que colocaram a algema, eu comecei a chorar e falar pros caras, ô moço, e cada vez que eu chamava de moço, tomava tapa na cara, tomava porrada, tapa na cara, porrada, e eu não sabia por quê, e era assim, senhor e não senhor. Aí hoje, você vai visualizar bem na hora que eu te falar, aonde é o CT do Corinthians hoje, aonde é, bem ali, aquilo ali era só mato. Foi para ali, era um brejo, os caras me levaram para ali eu apanhei muito, para entregar o restante de quadrilha, que restante? E eu falando pros caras, eu falando, não foi eu, o que até a hora que eu tomei um rodo de um polícia, ele meteu a 12 na minha cabeça. Falou, você vai morrer, você não cagueta, você não chora, porque na hora que me algemaram, eu chorei, mas depois, pastor Daniel, você é do mundo, eu tava com ódio tão grande, mas tão grande, apanhando, né? Apanhando sem saber, aí eu algemado, você não chora, eu olhava pra cara deles com aquele ódio, ele me deu o rodo, foi na hora que ele colocou a 12 e falou, vai, aperta, foi na hora que eu falei pra você do testemunho dos caras de branco que apareceu. Aí, quando eu tô na Renascer, que eu me converti lá na Lins, pastor, era um culto, eu nunca esqueço, de terça-feira, a Bispa Sônia estava pregando, né? Eu já tinha aceitado Jesus, eu ouvi a voz de Jesus, quando ele falou bem assim para mim, filho meu, aqueles homens de branco, quando Satanás pediu a sua alma, eram meus anjos para te livrar da morte. Hoje eu começo uma nova história com você. E ali, filho, graças a Deus, estamos aí, né? Você chegou aí para a grade, Babão? Foi. Fiquei na cadeia, fiquei no cadeião de Guarulhos, fiquei com 49 presos, né? Ali, tomando banho, acordando de manhã, fazendo faxina, né? Aí depois fui transferido para o 10º DP da Penha. Aí no 10º DP da Penha aconteceu uma fita muito louca. Pô, a Bíblia diz, pastor Daniel, que por mais que nós somos infiel, Deus permanece fiel. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi vós para que fosses, né, permanecesse em mim, desse fruto e tal. Pastor, dentro da cela, Deus colocou um cara, pô, esqueci o nome dele, se eu lembrar eu falo. Deus colocou esse cara dentro da cela para cuidar de mim. Eu entrei, esse cara me chamava de Dentinho. Aí, Dentinho, nós já tá sabendo qual foi sua caminhada aqui, você não deve nada, você tá preso inocente e tal. Pastor Daniel, na hora que eu tô lá na minha, quietinho, eu esqueci o nome desse cara. Aí entrava, ladrão de todo lado, entrava e saía, entrava. Na época, pastor, eu fazia aquelas orações das 6 horas, que era uma oração de uma santa chamada Rosa Mística. E eu era católico, eu fui coroinha, e eu tinha assim, sabe, por religião, fazer a oração das 6 horas da tarde. Pastor, na hora que eu ouço num rádio, tu lembra aquele cara que fazia programa policial, ele até morreu, Gil Gomes? Gil Gomes, sim. Cê é louco, eu tô dentro da cela, mano, aí eu ouço o Gil Gomes falar bem assim, foi preso um estrupador aqui, tal, na região da Zona Leste, na Amador Bueno. Aí eu olhei e falei, mano, o cara vai cair aqui na cadeia. E o estrupador na cadeia, o coração já saindo. Pastor Daniel, Satanás tinha preparado já todo
o programa para me matar. Eita, é muita história, hein, Babão? Vamos sair Amém. da prisão agora e vamos para a rua. Vamos para a rua. Você está à frente de um ministério chamado Ministério Fogo Cruzado, e você atua principalmente em atenção ali à população que está na cena de uso de droga, chamado Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Aliás, nos seus vários lugares, né? Cada dia, nesse momento, está num lugar diferente. Verdade. Eu queria saber de você como é que foi o despertar, né, para começar esse trabalho, e como é que é o expediente ali, como é que é a rotina, o que vocês têm feito. Você tem um time enorme, né, de voluntários que faz as incursões junto contigo. Como é que é esse trabalho, Babão? Na realidade, o Ministério Fogo Cruzado, pastor Daniel, eu não sabia que esse nome ele ia ser tão profético na pandemia, né? Porque na pandemia foi que nós entendemos o que Deus já tinha entregado nas nossas mãos há 20 anos, né? Que é Ministério Fogo Cruzado, a Igreja Sem Parede. Então Deus já tinha preparado na pandemia, ele falou, ó, é isso aqui. Você está no fogo cruzado e você está na Igreja Sem Parede. A sua igreja não fecha, então você vai aonde eu te mandar. E foi, né? Então, o Ministério Fogo Cruzado nasceu mesmo no coração de Deus, né? E hoje nós estamos atuando no sertão, né? Ajudando várias frentes no sertão, fazendo trabalho de capelania prisional, também Fundação Casa. Agora nós assumimos 2 asilos e esse tema tão relevante que é Jesus na cidade, né? Você como ninguém, né, tem uma experiência também tão vasta no centro de São Paulo, na cidade, como nós temos. E esse trabalho, ele começou, pastor Daniel, há mais ou menos uns 22 anos atrás, quando nós começamos a distribuir comida ali na 25 de março. Não existia Cracolândia, existia a Boca do Lixo, lembra? Que era a Boca do Lixo, né? Não existia Cracolândia e não existia, né, esse movimento do crack. Era a cocaína e a cachaça. E eu fui para a rua. Eu fazia a capelania prisional, né, de dia, e nos finais de semana eu ia para 25 de março, que ali era mais ou menos a mesma população que tinha na Cracolândia, na 25 de março, só que de alcoólatra, né? E eles ficavam, as lojas fechavam, eles ficavam ali e com tinha uso de inalante, né, Babão? Isso, a cola, na época da cola, na época da cachaça, isso mesmo, era naquela época, né? Que ainda a criançada gostava de cheirar cola, né? E aí a gente começamos a fazer através da Dona Maria, que Deus recolheu ela, e ela me chamou um dia, Babão, vamos lá para 25 de março, e aquilo ali queimou no meu coração, né? Queimou, e nós começamos a fazer esse trabalho ainda quando eu estava na Renascer em Cristo. A gente fazia comida, a gente fazia, né, a preparação ali das águas, do suco, e saía na 25 de março. Só que nós não tínhamos uma sabedoria, né, e uma estrutura como nós temos hoje, né? Não sabia para onde levar, não sabia. Para nós, era só entregar comida e falar, ó, Jesus te ama, entregar comida. Era Expresso da Esperança, não era? Expresso da Solidariedade. Expresso da Solidariedade. Isso, era o Expresso, né? A pessoa que coordenou esse trabalho durante um tempo, ou que pelo menos tinha uma expressão lá, foi a mãe do Jadão. Do Jadão. Nossa, eu tenho uma experiência com ela, pastor Daniel. Meu, a tia Lourdes. Eu acho que é tia Lourdes, Rapaz, o que eu trabalhei, assim, por isso que eu te falo para você, foi Deus que me colocou. Eu fazia Carandiru, de sexta-feira eu ia com a Dona Maria para 25, e durante a semana eu ia com a mãe do Jadão. Sabe para onde? Para o Copan. Lembra do Copan? Lembro. Ali. Copan, inclusive, teve a Renascer Copan lá durante Isso, teve a Renascer. Aí eu fui com a tia Lourdes, e é tia Lourdes mesmo, ela. Nossa, o que eu aprendi com aquela mulher, eu não sabia de nada, não sabia fazer nada.
Pastor Daniel, para você ter ideia, naquela época, ela cuidava de todo o social da Renascer, uma mulher humilde de Deus, e ela me ensinou, olha só que loucura, a gente não tinha condições financeiras, e para matar os piolhos e as pragas na cabeça das crianças, que eram muitas crianças naquela época, a gente misturava criolina com leite. A gente jogava criolina, leite, a gente dava banho nas crianças no Copan, a gente dava comida, a gente dava roupa. Alerta. Não faça isso em casa, hein? Só o alerta, né? E aí, essas crianças, né, elas voltavam, e era tão interessante que graças a Deus, né, através das orações, elas eram curadas, as crianças, tudo. E a Renascer teve, assim, um trabalho muito legal, né, nessa época. Só que, pastor Daniel, faltava algo ainda, entendeu? Eu aprendi com a mãe do Jadão, o Jadão foi meu amigão. Só um parênteses aqui rapidinho, eles eram vizinhos dos meus avós aqui no Alto Sério? No BNH ali, exatamente, era o prédio colado, minha avó morava no bloco, era o prédio colado ali, e então eu a conheci desde criança, literalmente. Nossa, Jader, os irmãos também, ele é saudoso, Jader, e querido, ele, muito querida de servos, né, do Senhor. Ali era servo mesmo, né, pastor Daniel? Eu lembro, nossa, do Jadão, quando ele tocou com o brother Simeon, do Cates Baneia, né? Ele foi da primeira Elias, formação. Dele também. Isso, pô. Cara, que família abençoada. E aí, eu aprendi muito com a tia, né? Oi, amor. Tá. Eu aprendi muito, manda ele me esperar. Mostra a janela, tá pertinho aí ou não? Vem aqui, rapidão. Aqui. Pastor, eu não acertei. Ó, eu não acertei, caiu, eu acertei, né? Só vocês na tela, só. Ó, caiu a internet, eu consegui acertar. Ai, glória a Deus. Sozinho. Tá cheio de cara. Jana, Deus abençoe, viu? Tá dando... Tchau, pastor. Amém, eu já vou. E aí, pastor, eu aprendi com a tia Ruth, né? Não era Lourdes, não, tia Ruth. Ruth. Com a tia Ruth. Né? Eu acho que ela tá morando, se eu não me engano, em Londrina, no Paraná, né? O Jadão tava morando lá em Londrina, a tia Ruth. E aí eu fui para a rua, sabe, pastor? Eu fui para a rua e logo em seguida eu saí da Renascer, né? E aí eu falei, e agora? Né? E aí foi aonde Deus colocou para nós abrirmos a primeira igreja sem parede no Brasil. Ministério Fogo Cruzado, uma igreja sem parede. E a gente começamos na 25 de março, a gente fazia com a tia Ruth, a gente fazia o Carandiru, o Dakar feminino, aí pertinho de você. O Dakar feminino eu fiz durante muitos anos, né? Que agora é a Cadeião de Pinheiros, né? Sim. E, pastor Daniel, foi algo assim, eu fui mesmo ministrado pelo Espírito Santo aprendendo. Aí logo em seguida veio essa praga do crack, né? Porque o crack, ele tomou uma proporção tão grande que quando eu conheci o crack, eu não usei crack, mas que amigos meus usaram, você lembra que ele era feito da cocaína, sim, na colher, esquentava e fumava, né? Exatamente. Entendeu? Era aquela praga. Isso. Né, com água, e aí secava, virava aquela casquinha. Isso, era casquinha, né? Era casquinha, exato. E aí essa praga do inferno, né? Foi, e aí deu o que deu hoje, e a Cracolândia, ela começou ali, se eu não me engano, foi na Conselheiro Nébias, junto com alguns mães, né? Ali onde a pastora Nildes morava, e a gente começamos a ir para a Cracolândia. Começamos a ir já agora com a experiência, né, de como trabalhar com adicto, como trabalhar com usuário de crack. E graças a Deus estamos até hoje, né? E como é que é, Babão? Conta para quem está nos assistindo, o que vocês fazem lá na Cena de Uso? Eu sei, é um trabalho lindíssimo de atenção a essa turma, mas eu sei que vocês distribuem refeições, fazem café da manhã. Como é que é
essa interação ali com essa turma que, né, faz com que vocês criem vínculo com eles e que dê a possibilidade, inclusive, de estabelecer uma porta de saída, né? Como é que é essa rotina ali? Como é que é essa experiência? O nosso trabalho, na realidade, né, pastor Daniel, ele começa toda terça-feira, 10 horas da manhã, nós se encontramos ali no centro de São Paulo, terça, sexta e domingo, 5:30 da manhã. De terça e sexta, nós damos um apoio para o SMARDS, que é, né, uma ONG, que é parceria da prefeitura. Exato, só para que quem está nos assistindo entenda, SMARDS é a Secretaria Municipal, né, de assistência social, né? É isso. Isso, exatamente. E o SMARDS, ele na época da pandemia, eles procuraram o pastor Daniel Beltrão, que eles não conheciam o perímetro, né, que é a Cracolândia, e aí nós ajudamos eles em toda a época da pandemia, junto com eles, e demos essa continuidade até hoje, né? De terça e sexta, eles entregam o almoço e nós fazemos a parte espiritual. Isso é muito legal, porque eles nos respeitam e nós respeitamos eles. Que a maioria dos funcionários do SMARDS, 98% não são cristãos, não são evangélicos. Mas nós temos, assim, um vínculo muito legal, né? Da gente estar distribuindo a marmita com eles e fazendo trabalho de terça e de sexta. De terça e sexta, eu vou e faço curativo, né? Faço toda a parte espiritual, tenho parceiros de casa de recuperação que vai comigo, e ali, nós, no começo, nós convidávamos eles para ir para as clínicas, hoje não. Hoje eles chegam até nós, né, pedindo a internação. Então, eu tenho parceria com várias clínicas, e através dessa parceria, né, ali com o carro dos irmãos, nós já colocamos dentro dos carros e nós já enviamos para as clínicas, né? O espiritual, né, o curativo e a retirada deles de segunda, de terça e sexta, tirando o dependente químico. Quando não tem carro, nós levamos eles até a estação de Júlio Prestes, passamos o bilhete, damos o endereço da clínica e eles vão até a clínica por espontânea vontade, eles vão sozinhos. Agora, quando está os irmãos de carro, vários irmãos levam, a gente chega a tirar aí por dia, dependendo, 5, 6 usuários de crack, isso por dia, né? Na sexta-feira a mesma coisa. No domingo, que é legal, nós chegamos na Cracolândia, ainda está escuro, nós chegamos na Cracolândia às 5:30 da manhã. Por que 5:30 da manhã? Porque é um horário que eles estão já bem naquela, sabe, estão malzão, usou a noite inteira, então eles têm tempo para pensar, têm tempo para conversar, é o tempo que os caras estão mesmo naquela, né, na pior. Então chegamos 5:30, todo domingo nós servimos 2.000 lanches, 2.000 copos de café com leite, lanches, né, que nós temos de parceiro, como a Casa do Padeiro, como o Grupo Farina, e é o melhor lanche. Levamos também, acabou o café com leite, acabou o café preto, agora nós vamos servir o suco. Nós temos a nossa equipe de curativo, nós temos um enfermeiro, temos um auxiliar de enfermagem, que está junto com a enfermeira. Ali é feito mais ou menos, por domingo de manhã, 30 curativos, né? E os carros todos preparados ali, já para a gente poder estar enviando eles para as clínicas. Então, de domingo, nós fazemos a parte da palavra, do louvor, né? Os carros já tudo preparado, alimentação, oração, e o que eu finalizo é salvação. Levamos para as clínicas, parceiros nossos, e aí só leva para a clínica? Não, entendeu? Aí nós damos todo um auxílio nas clínicas. Para você ter uma ideia, a Jana veio falar comigo, aqui na porta da minha casa agora está lotado de carro que eles vêm buscar pão. Hoje, o Ministério Fogo Cruzado sustenta 30 casas de recuperações hoje, entendeu? Com café da manhã e café da tarde. Então, eu tenho essas permutas de vagas sociais.
Eu tenho também, graças a Deus, através da tua vida e do pastor Carlos, nós ganhamos muitas galinhas. Aí eu divido essas galinhas. Nós temos uma parceria com vocês, que Hoje é... foi dia de galinha, né, Bobão? Hoje foi dia, para você ter ideia, hoje, uma clínica que está aqui na porta da minha casa, está aqui com quase 330 galinhas, entendeu? Então eles levam, aí eles levam para a clínica, os meninos matam, congela e fazem um trabalho social ao derredor da clínica também com essas galinhas. E esse trabalho, ele gera o quê? Essa parceria com vocês, com o Grupo Farina, entendeu? Com outras entidades, ela gera para nós o quê? Essas vagas sociais, né? Então, eles, para eles receber hoje, que nem cada clínica aqui hoje vai receber 500 pães, e pães da melhor qualidade. De sábado, a mesma coisa. E a gente enviamos essa vida, e agora nós vamos dar continuidade no tratamento delas. E aí não é só você jogar na clínica, é você saber como está, é você acompanhar, é você dar toda assistência de medicamento, de roupa, e aí e orar para que nunca mais, entendeu? Eles voltem para aquele inferno. Esse é o trabalho do Ministério Fogo Cruzado, entendeu, pastor Daniel? Eu vou pedir também, nessa frente em que vocês atuam, um testemunho de uma pessoa que foi resgatada e que tenha marcado aí a sua história. Eu posso dar um testemunho de uma pessoa que foi resgatada várias vezes e que ainda está na Cracolândia? Pode ser dessa? Claro. Pode, deixa eu te dar, porque eu tive com ela terça-feira agora. O nome dela é Michele. A Michele, as pessoas, né, assim, eu não estou generalizando, nem estou fazendo apologia ao crime, à droga, nada. Mas eu fico revoltado quando eu vejo, entendeu, as pessoas falando da Cracolândia, falando das vidas que estão nas ruas, entendeu, sem conhecimento de causa, cara. Não tem conhecimento de causa, nunca foi lá um dia, não viveu, não sabe o que acontece. Eu não estou generalizando, mas eu quero dar o testemunho dessa menina. Essa menina chegou para mim chorando. Já internei ela 5 vezes. E ela virou para mim, ela falou bem assim: pastor Babão, você sabe por que eu estou aqui? E ela chorando. Ela falou bem assim: o meu irmão me estrupou. E eu fui falar para minha mãe que o meu irmão me estrupou e ela não acreditou em mim, pastor. Ela não acreditou em mim. E ela chorava muito, velho. Ela chorava muito. E eu falei: e aí, Michele? E ela falou bem assim: só que ele tem 2 filhas. E ele estrupou a filha dele de 12 anos. E ela chorava de soluçar. Eu falei: Michele, eu não acredito. Foi, pastor. Minha mãe não acreditou em mim e ele estrupou a própria filha. Eu falei: cadê o seu irmão? Falou: ele está preso. Eu falei: o quê? Ele está preso? Falou: ele está preso. E a sua mãe? Aí ela falou: Babão, eu tenho um mau medo da minha vida. É que aconteça com a minha sobrinha o que aconteceu comigo. Depois que ele me estrupou, com 14 anos eu vim para esse inferno da Cracolândia e eu estou aqui até hoje. E eu não consigo voltar para casa. Aí, o que aconteceu? E ela chorando, pastor. Ela chorando do meu lado. E ela falou: eu tenho medo que aconteça com a minha sobrinha o que aconteceu comigo. Entendeu? Porque a minha sobrinha também foi violentada. E aí, para você ter ideia, semana passada ela foi para a casa dela, ela ficou 2 dias, já voltou para Cracolândia. Aí ela me viu terça-feira, ela me abraçou e ela falou: eu vou para casa de recuperação, você me arruma? Arrumo. Em quantas vezes você quiser a casa de recuperação, Michele, eu vou arrumar para você. Eu vou. Pastor Daniel, é muito forte. Uma tragada do crack, ele demora 3 segundos para atingir a mente. O poder do crack, uma tragada, é equivalente a 38 orgasmos sexual.
isso, entendeu? Eu aprendi num curso que eu tive com um professor da USP, numa palestra que eu tive aqui perto da faculdade aqui de Direito, acho que é São Francisco, ali na São Bento, entendeu? É 38 orgasmos sexual, uma tragada dessa droga maldita. Agora você pega uma menina que foi violentada pelo irmão, entendeu? Que depois o irmão violentou a própria filha, e aí você olha lá, ela tá cheia de bala de borracha, entendeu? Ela toma porrada. Pô, entendeu? Eu não tô aqui, sabe, criticando o poder público, mas, cara, é vida. Vamos fazer um trabalho mais social, mais humanitário. Eu tenho história ali dentro da Cracolândia, coisa de louco. Teve uma menina que nós tiramos lá, pastor Daniel, ela estava indo abortar. Na hora que ela estava indo abortar, pastor, nós tiramos aquela menina. E aí eu falei para Jana, Jana, nós vamos para Curitiba, mas Jana, vamos pedir um presente para Deus, uma vida sair daqui da Cracolândia. E naquele dia era 2 horas da manhã, eu nunca esqueço, pastor do céu, aquela menina apareceu, aquela menina, ela veio no nosso meio, nós começamos a conversar, tal, ela foi para a clínica, 2 horas da madrugada, eu sem saber de nada. Levamos ela para a clínica, eu estou em Curitiba, o pessoal da clínica me liga, pastor Babão, sabe essa menina que você trouxe? Ela está amarrando a barriga e se jogando na piscina. Eu falei, o quê? Mas por quê? Não sei. Ela vem para cá. Eu falei, não, mano, eu estou de férias com a minha família, não vai dar tal. Quando eu voltar, eu vou. Eu vou aí falar com ela. Aí eu fui, pastor Daniel, conversar com aquela menina. Quando eu cheguei lá, Deus falou bem assim para ela, pega ela e leva ela no melhor restaurante aqui na Zona Leste. Tem um restaurante aqui na Praça do Forró, eu não sei o nome, esqueci o nome, Paganini, não lembro o nome. Foi eu e a Jana. Pegamos aquela menina da Cracolândia, Deus falou bem assim, pede o melhor prato. Pedimos um salmão grelhado, pedimos uma banana split para ela, e Deus falou, não pergunta nada. Aí ela pegou e falou bem assim, o que é essa comida aqui? Eu falei, isso aqui é um salmão, tal, salada de tomate, com salada de palmito, e ela comendo. Daqui a pouco ela falou bem assim, você sabe quem sou eu? Eu falei, não, quem é você? Aí ela falou, eu fui estrupada quando era pequena, e eu estava traficando na Cracolândia. E eu tô grávida, mas eu odeio essa criança. Eu sou lésbica. Eu odeio essa criança. E Deus continuou mandando nós ficar com a boca fechada. Nós ficamos com a boca fechada e ela comendo. Eu falei, ô filha, você quer comer mais? Quero. E ela falou, eu não quero essa criança, eu não quero. Ela já estava na clínica, aí eu fui lá, conversei com os pastores que você conhece, pastor Cláudio, pastora Raquel, a Débora. Falei e com a Débora hoje. Você falou com a Débora? A Débora, minha parceirona. A Débora ajudou a cuidar dessa menina também, junto com nós. E aí, pastor, o tempo foi passando, e aí, na outra semana, Deus falou bem assim, pega ela e leva ela no McDonald's. E você vai pagar o que ela quiser. Foi eu e a Jana, chegou no Mac, aí ela toda feliz, escolheu uma pá de lanche, comeu e ali. Aí ela virou para mim e falou bem assim, posso te chamar de pai? Falei, claro que pode. Ela, você é meu pai, a Jana é minha mãe. E aí depois ela teve o pastor Cláudio como pai, a pastora Raquel, a Débora, e que nós começamos a conversar. E aí eu falei, e aí, como que tá seu filho? Aí ela falou bem assim, eu já tô gostando dessa criança, sabe, pai? Eu tô gostando, tal. Resumindo, cuidamos dela, o pastor Cláudio, todos nós cuidamos dela. Nasceu a filha dela. Pastor Daniel, há 1 ano e meio, eu estava pregando lá no Tabernáculo, Jacuí, que você conhece, pastor Isaías. Pastor Isaías. Uhum. Quando eu estou pregando no Reviva, né? Que a Débora, o Renato me convidou. Eu ia pregar no Reviva, quando eu estou de olho fechado, assim, orando, eu vejo quando puxa assim, ó. E falou bem assim, vô, eu quero te agradecer. Uau. Por causa que naquele dia você não deixou a minha mãe me tirar.
E hoje eu tô aqui. Você é louco, mano. Aí, bicho, eu comecei a chorar. Hoje a Hayley tá com 9 anos de idade. Hoje a coisa mais linda. A mãe dela tá liberta, tá trabalhando. E no dia que ela ia abortar a menina, Jesus ela tá chegou no com Reviva, providência. lá na Jacuí, Babão? Não, agora ela tá morando, né? Ela tá na casa dela, ela mora em Campo Limpo Paulista, tá trabalhando, mas ela teve assim, né? O Reviva teve uma participação muito grande também, né? Através da Débora, do Renato, no caminhar dela também, sabe, pastor? Foi muito legal, muito. Explicar aqui para quem está nos assistindo, o Revive é um ministério que é um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Nós temos aqui na IA Church o ministério, né? Fomos nós que começamos e eu tive o privilégio, a honra de, essa história é um pouquinho longa, não vai dar para eu contar aqui agora, mas de ajudar a implantar o Reviva lá na Vila Jacuí. Graças a Deus o ministério persiste, já tem 12 anos lá e 14 anos aqui. Glória a Deus. Eu preguei no Reviva agora, faz acho que 3 meses. Rapaz, acho que tinha umas 500, 600 pessoas no culto. Que Você benção, acredita? que benção. Você sabe que você pregou no aniversário de 1 ano do Reviva. Foi, aqui, que né, na Vila benção, né? Leopoldina. Muito legal. Inclusive foi com aquela ministração que você fazia vestido de mendigo. De chegou mendigo. na igreja. Meu irmão até hoje tira um sarro, porque você chegou para ele pedir um lanche, aí você me contou sem saber que era meu irmão. Essa foi a primeira igreja, não sei se você lembra disso, que alguém me deu comida, porque normalmente a galera quer me pôr para fora. Mano, peguei um maluco, aí eu falei, pô, foi meu irmão. E aí ele veio me contar depois que ele te deu um refrigerante. Ele foi dar coca para mim, né? Mano, eu não tomo coca, me arruma um suco. Aí meu irmão falou, pô, esse cara é folgado, né? E pior que eu não tomo refrigerante mesmo, você acredita? Eu não tomo, e ele veio com coca. Eu falei, mano do céu, não vou tomar essa coca. Ai, caramba, foi muito legal mesmo. Foi no primeiro aniversário, né? Eu lembro até que o Carlinhos Leite tava. Exatamente, foi o Carlinhos que fez a ponte, inclusive que vocês tinham estado juntos numa igreja em que ele ministrou o louvor e você fez essa ministração. Isso. Também. E aí ele fez a ponte. E é engraçado, né? Como realmente era plano de Deus, né? Que nossos caminhos fossem cruzados, porque depois disso nós passamos a caminhar juntos através da rede social do centro. Foi. O próprio Reviva, e estamos grudados aqui agora até a volta de... É verdade. E a Cracolândia, né? A Cracolândia hoje é um lugar assim que eu falo pro pessoal, sabe, pastor? É um lugar que não tem paz, né? Não existe paz na Cracolândia, entendeu? E quando eu vejo esses missionários guerreiros aí, tanto o nosso pessoal, a rede social do centro, o pessoal da Missão Sena, Joana, Gabriel, vocês, nós que trabalhamos, eu falo, meu Deus do céu. Eu vou te contar aqui rapidamente, deixa eu te contar essa história que aconteceu faz 15 dias atrás. Eu passei uma turbulência muito grande no nosso ministério, eu e a Janaína. Coisa de membro, de sair, tudo esse papo de igreja, sabe? Esse problema de igreja. Pastor, na Cracolândia tem um menino que ele é homossexual, HIV, ele é cantor lírico e ele é usuário de crack. E essa semana aí, há 15 dias atrás, pastor, eu estava numa situação assim que só Deus, eu e a Jana, oração, e orando e clamando a Deus, nossa, uma traição ministerial tal. E aí eu falei para a Jana, Jana, já passamos, Deus vai nos dar força tal. E eu estava indo para Cracolândia, eu falei, Deus, prepara missionário para mim junto, prepara pessoas para mim junto. E naquele dia Deus não permitiu, pastor, que ninguém fosse comigo. Isso faz 15 dias. Pastor Daniel, quando eu entrei no meio do fluxo que eu estou passando, aí esse menino, homossexual, cantor lírico, HIV, ele virou para mim e falou bem assim, pastor Babão,
essa madrugada inteira eu orei por você. Deus mandou eu orar essa madrugada inteira. Na hora que eu olhei, eu chamei ele de cantor, eu falei, sério? Falei, rapaz, obrigado, dei um abraço nele, você não sabe o que eu estava passando e tal, mas eu continuo orando. Ele é cantor lírico. E ele, eu estou orando por você, pastor Babão. Aí, pastor, eu peguei, abracei ele, e ele com o cachimbo de crack, falando, eu estou orando pelo Senhor. E foi embora. Na outra semana passada, eu voltei na Cracolândia de novo. A rotina. Pastor, eu ia sair pela Sala São Paulo, Deus falou, não, sai pela luz aqui, ali o DHPP. Pastor Daniel, na hora que eu olho no chão, um calor de 32 graus, eu vi um cara com a cara pro chão, deitada naquele calor queimando o rosto. Eu falei, não vou deixar esse cara aqui. Na hora que eu olhei, eu chamei ele. Na hora que eu vi quem que era, aí ele, oi pastor, pastor, deixa eu falar um negócio pro senhor, ainda estou orando pelo senhor. Eu falei, filho, você está na Cracolândia? Ele, não, pastor, eu não quero mais esse inferno de Cracolândia, eu não quero. Pastor, eu vim aqui porque eu estou com fome, eu estou com muita fome, eu dormi aqui, faz não sei quantas horas que eu estou dormindo, pastor. E Deus me mandou ali, pastor, para poder acordar ele e levar ele para tomar um café. Do lado do DHPP tem uma padaria top. Eu falei, filho, vem comigo. Saí comigo e com ele, e ele falando comigo, falei, pega o que você quiser. Aí ele pegou torta, pegou esfirra, café. Aí eu paguei, dei um abraço nele. Ele falou, pastor, nunca mais apareço nessa Cracolândia, nunca mais. Eu falei, vai com Deus, filho, vai com Deus. Aí ele foi embora. Só que, pastor, eu estava passando uma luta porque eu passei problema com crente. Eu passei problema com obreiros. Só que quem estava orando para mim e para minha família era um homossexual, aidético e usuário de crack. Entendeu? Aí você coloca na mesa, o que estava andando comigo me traiu. O que usa crack, o que é homossexual, o que é HIV, ele ficou a madrugada inteira clamando por mim sem saber o que aconteceu. O que estava acontecendo. Agora, não é com quem você anda, é quem te ama de verdade. E o que te ama, entendeu? Muitas vezes vai confundir a sociedade, vai confundir o cristianismo. Pastor, será que pelo fato dele ser homossexual, usuário de crack, HIV, Deus não ouviu as orações daquele menino? E aquele que estava do meu lado, entendeu? Fez uma baita de uma sacanagem comigo e com a minha esposa. E aí eu li, eu falei, Deus, quando Deus, ele quer mudar a nossa história, ele faz do jeito que ele quer, né? Sabe o que eu lembrei, pastor Daniel? Eu lembrei do bom samaritano. Não é? E esse menino, para a honra e glória de Deus, pastor, todos esses dias agora que eu estou lá na Cracolândia, ele não está mais na Cracolândia. Ele não está, sabe? Então, é uma experiência assim, de você ver e você sentar do lado da Núbia, na Cracolândia, ela fala, pastor, deixa eu falar um negócio para você. Eu tive um sonho. Falei, que sonho, Núbia? Jesus vai voltar. Eu vi na hora que não tinha mais ninguém aqui. Eu vi na hora que todo mundo foi arrebatado. E eu sei que ele vai voltar e eu preciso tomar uma posição. Eu conheço Jesus. Pastor, eu vou voltar para Jesus. E aí é legal, né, pastor, que você sente e você ouve. E aí você pensa que você está levando algo, quem está sendo ministrado é você. Né? Você já teve essa experiência, isso, já? Certeza. É isso que vai nos dando... Não, eu lembrei agora, inclusive essa história tá conectada a você também. Ontem, eu fui pregar aqui no albergue, aqui pertinho, faz já uns 12 anos que a gente faz esse trabalho aqui no albergue Zanconi, no centro de acolhida Zanconi, que fica na Avenida Imperatriz Leopoldina, que é do lado da nossa antiga igreja, que você conheceu também, no endereço. E aí,
nós sempre fazemos o culto lá, descemos tal, e saindo do albergue, nós, né, o grupo estávamos em 3 pessoas, parei na frente, como a gente sempre faz, fazemos uma oração ali para despedir, aí tá vindo um cara na calçada e grita o meu nome, Pastor Daniel! Era o Rafael, morador de rua. Cara, tem pelo menos uns 5 anos que eu conheço esse camarada, e ele não fica nesse ponto. Aliás, nesse lugar especificamente não tem muito morador, eles só circulam por ali, mas eles não têm barraca ali, não é cena de uso, não é nada. E aí ele veio, né, se aproximando, e ele começou a gritar, chorando, assim, quando estava mais próximo. Eu tô dando rolê aqui porque eu tava falando com Deus, eu tô orando, eu tô aqui buscando a Deus, tal, e que bom que eu encontrei o Senhor. E aí ele verbalizou ali, falou, porque ele sabe, né, que imediatamente eu já começo a provocá-lo para sair dessa situação. Ele falou, antes que eu falasse qualquer coisa, ele falou, eu quero sair da rua, eu quero parar de usar crack. Glória eu falei, a Deus. É mesmo, Rafael? Ele é mesmo, eu quero ir embora. Aí nós ajeitamos uma situação para que ele pudesse passar a noite, e agora à tarde, de verdade, acabaram de me mandar mensagem aqui, ele tá lá em Mogi, foi você que já foi para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Mas foi assim, desses encontros que só Deus, né, para promover. Ele não anda por ali, é no mesmo bairro, mas o local onde ele fica é na Doutor Gastão Vidigal e não na Imperatriz Leopoldina. Mas ele estava angustiado e começou a andar, começou a circular, e ele estava orando. E só para colaborar com a história que você acabou de contar, eu não tenho dúvida que Deus ouviu a oração dele. A oração e eu dele. fico muito grato a Deus por eu, de alguma forma, ter sido parte da resposta. E em nome de Jesus, a gente vai estar aqui contando a história que o Rafael foi recuperado para honra e glória do nome do Senhor. Pastor Daniel, é algo assim que, para nós que vivemos isso, é sobrenatural, né? É uma alegria, né, cara? É algo que as pessoas... Quem não crê pode colocar na conta da coincidência, mas, cara... Não é. Como que pode o maluco chorando, andando, e orando, e aparece o pastor na frente dele? E agora, nesse exato momento, ele vai ter o quê? Comida, vai ter uma cama, vai tomar banho de chuveiro, vai ouvir a palavra de Deus. A comunidade que está recebendo frango. Vai comer frango, não é? Caramba, olha que legal, né? Então, poxa, isso, né? Eu vejo assim, a pandemia, ela ensinou muitas coisas para nós, né, pastor? Muitas. Eu aprendi muitas coisas na pandemia, nós não paramos de um dia na pandemia, e ainda mais... A orientação, né, foi fica em casa, a gente foi para a rua, né? Foi fica em casa, foi o que nós mais trabalhamos, né? Meu Deus, foi algo louco. O companheiro Lucas, que, nós ficamos 1 ano e meio, de domingo a domingo, refeições, e Deus foi abrindo as portas, levantando... Pastor Daniel e Lucas, eu não sei vocês, mas em toda a pandemia que nós ficamos junto ali também, na região da Cracolândia, nas comunidades, em tudo, eu não conheci um morador de rua ali da Cracolândia que morreu de Covid. Da Cracolândia eu não conheci um, entendeu? O pessoal falava, impressionante, né, pastor? Aqui impressionante. Também não. Não é? Uma das explicações para isso é que, em tese, essa turma, apesar de estar num grupo, eles já vivem num estado de isolamento. E as pessoas com quem eles têm contato somos nós, é o pessoal da assistência social, da saúde, e nós estávamos na rua, mas muito bem paramentados, né? Com máscara, boca, aquela coisa toda. E entre eles ali, de verdade, a possibilidade, né, de chegar o vírus era bem restrita, porque eles já vivem isolados automaticamente. Essa é uma
as explicações, né? Agora, eu creio também no favor e no cuidado de Deus, porque a minha angústia no início da pandemia era população em situação de rua. Eu falei, se chegar esse vírus ali, vai dizimar essa galera. Porque eles, né, não tem nenhum cuidado, nenhuma a questão de higienizar as mãos, usar máscara. Você acha que você vai naquela coleira de... Teve vezes que a gente foi dar álcool em gel, eles tomavam álcool em gel. Pois você acredita, não é? Os caras vão colocar gelo e mandar para dentro. E a minha outra preocupação, e também a pandemia nesse lugar não ganhou essa força, era o continente africano. Então, fiquei monitorando, né, sobretudo os países que a gente tem mais contato, que é Angola, Moçambique e tal. Teve, mas não ganhou essa força, né, que foi aqui no Brasil e em outros países também, né? E até mesmo, né? Tem muito papo, velho. Mas diga, desculpa. E até mesmo também, né? Se a gente olhar o lado espiritual também, né? Que tinha uma galera de Deus orando, né? Pelas ruas, pela África, pelas Cracolândia, cara, e isso foi algo assim sobrenatural, que também não veio dizimar essas vidas, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas, velho, nós vamos ter que ter outras gravações aqui, porque senão a gente vai ficar 5 horas conversando hoje e vai esgotar nesse momento. A última pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta que não quer calar. Por que babão? Ai, caraca, todo mundo pergunta, vamos lá. Por que babão, velho? Quando eu vim da Bahia, eu passei muita necessidade, né? Meu pai morreu, igual eu falei, fui criado com a minha mãe, que Deus também recolheu faz 1 ano e meio, e eu tinha alguns amigos, eu não sei na sua época, tinha uns amigos ricos e os pobres. Os riquinhos andavam com os riquinhos, que tinha Autorama, futebol de botão, banco imobiliário. Você lembra dessa época? Videogame. Videogame. O Atari. De nylon. E eu morava no Cortiço. Né, meu? A gente andava lembra? Andava de bamba, que chute. Eles andavam de All-Star, né? Lembra? Lecheval. Caraca. E aí... Pô, eles tinham dinheiro, era filhos de portugueses, tinha padaria, que tinha açougue aqui no bairro. E eu sempre ia pedir para eles brincar, né, mano? Sempre, sai daqui! Pô, e se fosse hoje, dava até cadeia para eles, mas também o negócio politicamente correto também é uma porcaria hoje em dia, né? Mas deixa pra lá. E aí a gente brincava, tal. Aí eu tinha um primo que chamava Pato Preto e tal, e eu queria brincar, eles não deixavam eu brincar de jeito nenhum. Mano, os caras faziam uma maldade, os caras jogavam milho no chão e feijão no chão, e mandavam eu ajoelhar e contar até 100. E ali eu ajoelhava, porque eu queria jogar futebol de botão e brincar de Autorama, tá ligado? E aí eu, contava, os moleques eram mal, mas depois também eu catei uns, eu dei um pau neles, né? Eu não era crente, né, mano? Mas tomaram um pau. Aí, mais uma vez, não façam isso, hein? Não faça isso. Eu não era convertido ainda. E aí, eu ia brincar com eles de futebol de botão, eu ficava tão feliz, mano, que eu babava, você acredita? Eu babava, começava a babar. Tira esse babão daqui, tira esse babão daqui, tira esse babão. E aí pegou. E aí foi babão até hoje, né? Aí quando eu ia jogar bola... De rol social e tal, e permaneceu. E permaneceu. Até aí você vê, né? Em vez da vergonha, Deus deu dupla honra, né? Babão. Hoje se te chama de Aranilton, você nem responde, né? Eu nem te chamo Aranilton, eu falo, pô, quem é, né? E aí, pastor Daniel, quando eu entrava na casa deles, que era aquelas casas da hora, né, velho? Eles faziam isso comigo. Só que depois, à noite, tinha o jogo de futebol na rua, que a gente brincava na rua, andava de bicicleta, lembra? Aquela nossa época, né? Que quando ia jogar bola, eu quebrava os moleques. Quebrava. Aí eu tava na rua, aí eles, esse babão. Aí hoje são meus amigos, né? E graças a Deus, em vez da vergonha, algo que era maldição se tornou em bênção, né? Hoje, graças a Deus, aí muitas pessoas conhecem o pastor Babão, né?
E é bênção, né, meu irmão? Que bênção. E é verdade, seu ministério tem sido conhecido, reconhecido, não só aqui na cidade de São Paulo, mas a nível Brasil. O Senhor tem te levado para ministrar nas igrejas sobre missões urbanas, sobre trabalho com população em situação de rua, escreveu o livro também. A gente, no próximo papo, vamos falar sobre isso. Olha lá, pastor Daniel, dá tchau para ele. Fala, Gabi. Amém. Tá. E eu queria, então, terminar esse papo aqui te dando a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, uma mensagem final. Ô, Glória, a mensagem final, pô, eu tô até com a minha Bíblia aqui, que eu não quero errar, mas se eu não me engano, está em Eclesiastes, e eu acho que é Eclesiastes 7, isso, 7,14. Fala bem assim: quando os dias forem bons, aproveite os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Sabe, pastor Daniel, o que eu quero deixar aqui para você. Quando os dias for bom, aproveita a sua família, aproveita os seus amigos, aproveita os seus irmãos da igreja. Mas quando os dias for ruim, considera também. Considera, porque Deus fez tanto dia bom quanto dia ruim, para que o homem, entendeu, não viesse saber o futuro dele. Então, eu quero aí te desejar um dia de bênção, uma noite, uma tarde, eu não sei que horário que você vai assistir, mas aproveita os dias bons, aproveita com a tua família, aproveita principalmente com a presença de Jesus Cristo. Hoje, nós estamos vivendo num mundo muito cruel, a destruição da família. Então, abraça a sua família e aproveita os dias bons. Quando vier os dias ruins, considere grudado em Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e vamos que vamos, né? O nosso descanso é lá na glória com Jesus. Valeu, meu brother! Amém. Babão, obrigado, que Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo, obrigado, é um privilégio ser seu amigo. Papo inspirador aqui, e que o Senhor continue te usando, derramando unção sobre a sua vida, te dando recursos, parceiros, pessoas para poder te ajudar no seu ministério. Conte comigo sempre, você sabe disso. Obrigado. Você tem sido. Amém. Amo sua vida. Jana, obrigado, mano. Gabi, que Deus abençoe. Obrigadíssimo. Obrigado, viu? Por ser esse meu parceirão, meu amigo aí, sabe? E manda um beijão pro teu pai, sabe que eu amo teu pai de verdade, gente boa, né? Manda um beijo para ele, manda um beijo para tua família, que Deus abençoe. É nóis, mano. Valeu. É nóis, tamo junto. Valeu. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau. Gente, esse foi a conversa aqui com o pastor Aranilton Babão, do Ministério Fogo Cruzado, mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, que você também indique esse conteúdo para outras pessoas e que, em nome de Jesus, esse instrumento, essa ferramenta aqui, possa cada vez mais te instrumentalizar para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, que possa te inspirar, que possa te motivar, que possa também te provocar, né? Te tirar da zona de conforto aí, caso você esteja sentindo aí o seu chamado, sentindo aí alguma direção de Deus e ainda está aí acabrunhado, ainda está aí acabrunhada, né? Parado, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja realmente te dando sabedoria e direção para aquilo que Ele tem para realizar através da sua vida. Esse foi, então, mais um episódio aqui do Jesus na Cidade. Que Deus te abençoe e até o próximo.